Oi, gente, tudo bom com vocês? Comigo está tudo maravilhoso. E melhor ainda porque você está aqui para assistir esse vídeo com dicas maravilhosas para você que é professor ou professora ou está pensando em se tornar professor ou professora. Esse vídeo aqui é inspirado numa palestra que eu dei para uma galera maravilhosa, a galera do curso da UES de Itapipoca, Campus Faced. Pense nos alunos massa, foi um grande prazer, gente, dar essa palestra para vocês. Então, eu vou fazer aqui um resumo dessa palestra, que é uma palestra com base na minha experiência aqui em sala de aula, né? Eu sou professora há 5 anos aqui em Berlim, em 2 escolas do ensino fundamental. Então, esse vídeo, ele é dividido em 5 pontos, que são as 5 dicas que eu vou dar para vocês. Então, aqui só resumidamente, depois eu vou aprofundar. Primeiramente, a importância da autorreflexão, a importância do autocuidado. Autocuidado não é egoísmo. Às vezes, menos é mais. As crianças são seres humanos. Você deve estar rindo por aí. Você pensa, obviamente, que as crianças são seres humanos. Mas eu vou chegar aí no ponto e explicar para vocês porque é importante não esquecer disso. E continue sempre sendo aluno ou aluna e não tenha medo de mudar de opinião. Isso é, inclusive, uma coisa ótima, mudar de opinião. Então, a importância da autocrítica e da autorreflexão. Então, com certeza, se você fez um curso de pedagogia, uma licenciatura, os professores trabalharam aí a importância de planejar a aula, o que com certeza é uma coisa maravilhosa, uma coisa muito importante. Uma aula bem planejada vai facilitar a sua vida em sala de aula incrivelmente. Mas não só o planejamento é importante, mas também a autocrítica, né? Que você, depois de uma aula muito bem sucedida, ou aquela aula que foi aquela catástrofe, que não deu certo, que deu tudo errado, que você pare e reflita e pense, rapaz, por que deu tudo errado? Será que eu fiz alguma coisa? Será que eu falei alguma coisa? Minha postura? E também que você pense que às vezes, não tem nada a ver com você. Às vezes os alunos acabaram de receber uma prova, uma nota ruim, ou eles vão fazer um passeio, né? Que às vezes na escola tem um passeiozinho, e aí estão tudo pensando nesse passeio, ou é sexta-feira no último horário, o aluno não estão nem aí para a escola, eles querem o fim de semana, que você para pensar. Eu poderia ter evitado essa catástrofe que foi através do meu planejamento, através da minha postura, ou são outros fatores, né? E também uma aula que deu certo, é importante você também pensar sobre ela, porque você pensa, poxa, a aula foi massa, não teve nenhuma briga, ninguém se bateu, ninguém se xingou, nenhum aluno chorou. O que foi que aconteceu? Então, para você também refletir sobre experiências boas, para você fazer isso de novo, não é? Então, é isso. O segundo ponto é o autocuidado. Autocuidado não é egoísmo. Isso aqui foi a minha mentora que me ensinou. O que é um mentor? Aqui, quando eu vim trabalhar, eu tive que fazer uma especialização de 1 ano para dar aula dessa disciplina que eu dou, chamada Lebenskunde. Resumidamente, filosofia para crianças. Então, a mentora, ela é um pouquinho como um orientador ou orientadora na universidade. A grande diferença é que a minha mentora, ela era também professora do ensino fundamental, como eu sou, só que ela é uma pessoa com muita experiência, ela já dava aula há mais de 10 anos. Então, eu ia estagiar na aula dela, ou seja, eu ficava sentadinha, observando a aula dela, e no fim da aula a gente ia conversar. Se eu tivesse alguma dúvida, alguma pergunta, às vezes eu ajudava um pouquinho a aula dela. E depois, quando eu já comecei a dar aula, ela ia para minha aula, observar a minha aula e me dar umas dicas, né? E dizer, olha, esse aqui foi bom, esse aqui não foi muito bom. E aí, essa minha mentora, ela me ensinou uma coisa que eu sou muito grata e eu estou aqui para compartilhar com vocês. Gente, cuidem de vocês mesmos. Assim, eu falei da importância do planejamento, de você pensar nas atividades interessantes, isso é massa. Só que, o que eu fazia? Várias vezes eu ficava até meia-noite preparando a aula para me acordar às 6 da manhã, pegar o trem, 2 trens,
e ir para a escola. Só que o que aconteceu? Eu tava na escola já arrasada, cansada. Já ia pra cama mais de meia-noite, pensando na aula, só matutando. Aí já não consegui dormir direito. Aí quando eu pegava no sono, o alarme tocava. Aí ela falou, Cláudia, pare de fazer isso. Não fique planejando aula até de madrugada. Isso não vai lhe ajudar. Cuide de você, durma bem, descanse no fim de semana, se alimente bem, né? Então, não tô falando que sua vida tem que ser perfeita para você ser um bom professor ou professora. Não estou falando isso. Eu estou dizendo que não cause problemas extras. Não planeje aula até de madrugada. Não faça isso com você. Tente se organizar, se estruturar de tal forma que você consiga dormir bem. Claro que se você tem um filho, uma filha, um bebê que tá chorando, você não dorme bem, é outra coisa. Você não pode evitar. Você não tem essa influência, né? Você tem que cuidar do seu filho ou da sua filha. Mas se você vai planejar a sua aula, tente se organizar melhor e cuide de você. Eu falo pequenas coisas, leve comida para a escola, comida saudável, não esqueça água. São pequenas coisas, mas eu digo, isso mudou a minha vida. E aí chegamos no outro ponto, às vezes menos é mais. Então se você chega na escola de bom humor, com good vibes, né, assim, tal, feliz, muitas vezes você pode ter preparado menos, né, não com todos os detalhes, porque eu quando eu comecei, eu escrevia tudo que eu ia dizer. Tão nervosa que eu era. E aí eu percebi que eu não preciso disso, né? Você pode dar uma improvisada. Gente, eu não estou falando pra você não planejar a aula e só dormir. Não estou dizendo isso. Estou falando para você buscar um equilíbrio. E às vezes também você pode fazer uma coisa diferente, fazer uma brincadeira com seus alunos, né? Porque brincar, eu me lembro que eu era contra, achava que brincar com o aluno era só enrolação. Só que não é. Eles aprendem, eles se conhecem, eles aprendem a respeitar regras. Então, se por acaso acontecer um dia que você não conseguir planejar sua aula perfeitamente, você dá o seu conteúdo e tira aí 5, 10 minutinhos e faz uma brincadeira. Os alunos vão ficar super gratos a você e você vai melhorar a convivência social dos alunos, o que vai lhe ajudar no futuro a ter mais facilidade de dar uma boa aula para os alunos, de ter um bom ambiente. Então, esse trabalho social, ele é muito importante. Tanto que hoje em dia, eu sempre tento tirar alguns minutos da minha aula para brincar com os meus alunos. Gente, eles ficam tão gratos e eles são crianças. Então, sempre tente deixar um tempinho para brincar com seus alunos. Eles vão adorar e essa aula vai ficar melhor ainda. E aí eu cheguei nesse ponto que eu queria falar para vocês. As crianças são seres humanos. Então, por que eu tô falando isso? Gente, essa história aqui, ela tem um motivo. Eu tava na casa de uma amiga minha e ela me disse, Cláudia, mulher, eu acho que tu é uma professora muito boa. Eu, por quê? Porque tu trata as crianças como seres humanos. Aí eu comecei a rir, achei engraçado, pensei, mas isso não é óbvio não, falei, né? Ela, não, porque muitos professores têm uma posição lá em cima e eles não veem as necessidades das crianças. Inclusive, é por isso que eu estou aconselhando você a brincar com seus alunos. Gente, ele tem às vezes 5, 6, 7 anos, né? Inclusive, aqui tem esse livro muito bom, que ele fala, salve o jogo, mostrando a importância da brincadeira para a criança. Então, tanto é bom, as crianças vão estar lá, se sentir bem, ser feliz, e você está valorizando a criança nas suas necessidades. E outra questão, né, que eu estava até falando no começo da autocrítica, não só autocrítica, mas realmente se você é professor, né? Você está dando aula para os alunos e alunas. Eu desenvolvi um método, né, que foi inspirado das pessoas, mas por fim eu desenvolvi que eu tenho sempre 2 assistentes, né? E no fim da aula eu pergunto sempre as mesmas coisas, que é o seguinte, como é que você se comportou
porque é importante que a criança avalie se ela se comportou bem, se ela participou da aula. Sempre eu pergunto, primeiramente, você, como é que você se comportou. Depois, como é que a turma se comportou? Aí eles falam, são super sinceros. A turma foi ótima, menina, a turma foi uma porcaria, fizeram zoada, não participaram. Aí eu pergunto também, como é que foi a aula pra você? Aí os alunos falam, foi bom, foi ruim, foi chato, me entediei, foi uma maravilha. E eu pergunto por quê, né? O que é que foi bom, o que é que foi ruim e o que é que poderia ser melhor. Por que é que eu faço isso? Por 2 motivos. O primeiro motivo é porque eu valorizo as crianças como seres humanos e se eu tô lá dando aula para elas, eu quero saber como é que elas se sentiram, como é que foi para elas. E nisso aí eu recebo um feedback, né, dos meus alunos, porque muitas vezes eu penso, menina, essa aula foi péssima. E os meninos falam, professora, foi ótima a aula. Para você perceber que existe uma diferença entre o que você pensa e entre o que os seus alunos, que têm 7, 8, 9, 10, 11 anos, pensam, né? Então, eu valorizo a opinião deles e tenho um retorno e posso efetivar ainda mais minha autorreflexão, porque eu tenho a minha opinião, né? Como eu estou vendo a minha aula e como é que os meus alunos estão vendo. E sem falar que eles ficam mortos de orgulhosos, porque eu chamo os 2 alunos lá pra frente, todos os outros alunos têm que ouvir, prestar atenção. Então, é uma valorização dos alunos. E por fim, porque eu já falei muito, continue sendo aluno ou aluna. Não importa se você faz um curso no YouTube, se você faz um curso de dança, artes marciais, tricô, pintura. Por quê? Eu acho que esse retorno a ser aluno ou aluna, você começa a ver o que é um professor bom, o que você gosta. Quando eu tenho uma dificuldade, o que me ajuda, né? Porque eu faço aula de boxe. Então, muitas vezes eu tenho muita dificuldade para compreender uma coisa. Então, é muito bom estar ali para pensar, meu Deus do céu. Às vezes, um aluno tá lá em sala de aula e ele tá sentindo que nem eu. Ele fica, meu Deus do céu, como é que faz isso? Eu não entendo. O professor explica, eu penso que ajuda, né? Explicar de outra forma. Então, você se coloca nessa posição de aluno. Então, eu acho que você nunca deve perder isso. Eu conversei muito com uma amiga minha, uma colega de trabalho, que dá aula há mais de 15 anos. E ela me disse, né, que os alunos dela uma vez chegaram para ela e falaram, professora, você mudou. Antes você era assim mais flexível, né? E agora você é assim tão rígida, tão dura. Aí ela acabou dizendo que com a experiência você acha que já sabe tudo e você para de ouvir os alunos. E, na minha opinião, o fato de você ser sempre aluno, por exemplo, num curso de línguas, você vê um professor, ele planejou a aula, ele não planejou, ele fala muito rápido, ele fala muito devagar. Então, ele faz brincadeira, ele não faz, você consegue mudar um pouco de perspectiva. E nisso eu te falei, não tenha medo de mudar de opinião, porque no meu primeiro ano eu não brincava com os meus alunos. Eu achava que era enrolação, perda de tempo, safadeza. Só que hoje, como eu já falei pra vocês, eu mudei radicalmente de opinião. Então, esses aqui são os meus pensamentos, são as minhas dicas pra você. Me diz aí se você tem alguma dica pra mim, se você tem alguma complementação, o que você achou desse vídeo. E inclusive, quando as aulas voltarem, porque eu estou na aula remota por causa do coronavírus, eu estou pensando em dar a chance para os meus alunos de me avaliarem. Então, eu estou aqui pensando nos critérios. Então, escreve para mim que critérios vocês acham que seriam bons. Eu coloquei o critério do conhecimento, didática, bom humor e diversão. Eu tenho, por enquanto, esses 4 critérios que os alunos têm que me dar uma nota. Então, me diz aí o que você acha dos meus critérios e se você tem uma sugestão. Então, gente, já falei muito. Esse vídeo tá enorme, então agora não falo mais. Mando só um beijo e até mais. Tchau!